vamos entrar na carta de Tiatira hoje, tá? Vamos ver se dá tempo, dá. Eu começo hoje, termino amanhã eu vou estar viajando, mas de onde eu estiver, eu estou trazendo uma palavra para vocês, tá? Eu sou assim. Fala, meu amado, por favor, unja-me. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, Orabaiuxu, e os pés semelhantes ao latão reluzente, ao bronze. Pastora, por que Jesus fala assim para a igreja de Tiatira? Porque Tiatira é aquela cidade que Jesus pregou, e uma mulher chamada Lídia, que vendia púrpura, e ela se converteu a Deus através do apóstolo Paulo, gente. Né? E ela vendia púrpura. Ela vendia um tecido que era de duas cores. Era um tipo roxo, um lilás bonito, e um vermelho, e eram tinturas de uma árvore. Tem um nome essa árvore, eu vou me lembrar e vou trazer para vocês amanhã. E essa árvore, essa árvore dava em Tiatira, tinha muita dela, e ela produzia uma sementinha, que eles pegavam essa sementinha e ela saía essa cor, e Tiatira teve empresas têxteis, roupas lindíssimas, e eles vendiam esse púrpura, e era uma roupa caríssima, quero que vocês saibam disso. Então essa mulher que se converteu através do apóstolo Paulo, a Lídia, ela era natural dessa cidade que nós vamos falar a partir de hoje, Tiatira. Tiatira, era uma mulher muito próspera, tá? E era uma cidade também que produzia o bronze. E bronze o que, pastora? Bronze polido. E para um bronze ser polido, gente, ele passa por onde? Pelo fogo. E eu acho tão bonitinho Jesus. Jesus me encanta, né? Eu sou apaixonada por ele. Porque ele diz assim, ele chega para conversar com essa igreja através de uma carta, né? Através ele revelou para o apóstolo João, na ilha de Patmos, e ele escreve para essa igreja, e ele manda uma carta para quem? Para o anjo dessa igreja, né? Para o líder da igreja. E ele fala assim, tão bonitinho, e ele fala assim, ao anjo da igreja de Tiatira, escreve isso, isso diz o Filho de Deus. Direto ele, né? Direto. Deus ensina uma coisa muito importante aqui para mim e para você, que a gente precisa ser direto. A gente não pode ter uma palavra direcionada para alguém. Se você estiver triste com alguém, não pregue, não ensine. Não suba até no altar, se for possível. Eu era assim, tá? A senhora era assim? Era. Espera se acalmar. Põe alguém melhor naquela noite, no seu lugar, naquele dia, naquela tarde. Jesus nunca foi de falar pelas costas. Eu gosto tanto disso. Nossa, a gente tem que ter isso dentro de nós, né? E ele sabia falar. E outra coisa, não é só falar. É saber falar. Entendeu? Porque a gente tem que se colocar no lugar das pessoas, que senão vira aquilo que eu acabei de falar, vira uma bagunça, né? Então, resultado, ele diz assim, isso diz o Filho de Deus. Eu estou falando. Eu estou me apresentando. Eu estou dizendo, olha que coisa linda, que tem seus olhos como chama de fogo. Por quê? Porque aquela cidade mexia muito com fogo, Lenir. Aquela cidade, pastora Juliana, se eles mexiam com bronze, eles mexiam com fogo, eles conheciam fogo, eles conheciam altura de fogo, profundidade de fogo, temperatura, né? Eles sabiam tudo sobre isso. Então Jesus chega para eles e diz, isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo. O que Deus está falando aí, pastora? Lenir, Deus está falando aqui da sua onisciência. Aquele que vê tudo. Aquele que vê o que a gente não quer ver. Aquele que vê o que a gente quer esconder. Aquele que vê o que a gente não quer falar. Aquele que vê o que a gente sente e nunca pôs para fora. Aquele que vê, né, os desaforos dessa vida que a gente guarda, principalmente como cristão. E que muitas vezes, presta atenção no que Deus manda eu dizer para alguém aí,
que traz gastrite, que traz úlcera, que traz depressão. Enquanto eu não soube trabalhar com os desaforos dessa vida, eu fiquei muito doente. Eu sou uma pessoa que eu sou testemunho vivo disso que eu estou falando. Então, gente, quando você guarda dores, você tem dificuldade de falar, né? Opa, missionária Barney, que honra. Pastora Cleide. Quando a gente tem dificuldade de falar, dificuldade de se abrir, dificuldade de conversar, dificuldade para chorar. Tem gente que tem dificuldade para chorar, que ele fica assim, ó. Mas ele não põe para fora. Você precisa saber isso, somente na mulher. Isso traz pólipos, isso traz cânceres, isso pode trazer miomas, gastrite, úlcera, dor muscular, problema de coluna. Os médicos estão comprovando que muita dor na coluna, problemas emocionais. Então, o que a gente precisa fazer, meus doces? A gente precisa confiar nesse Deus, né? E falar para Deus. E, se possível, falar para o nosso próximo. Falar com amor, com sabedoria, com empatia, se colocando no lugar daquele que pecou contra a gente. E que a gente também peca, né? Aqui, graças a Deus, que aqui não tem super-homem, mulher maravilha, né? Então Jesus fala assim: isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chamas de fogo, que tudo enxerga, que tudo vê. Meu Deus, onisciente Deus, que está em todos os lugares, que está dentro, fora, nas profundidades, na terra, debaixo da terra, que tem os seus olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao bronze, ao latão reluzente. Porque eles passavam o bronze, gente, deixa eu explicar para vocês. Eles passavam o bronze, Barney, tanto no fogo, mas tanto no fogo, mas tanto no fogo, mas tanto no fogo, que você podia olhar para ele e enxergar o seu rosto. Verdade, pastora? Sim. O bronze polido. E aí Jesus chega, Dora, e diz assim: eu sou aquele que tem olhos de fogo e os meus pés semelhantes ao latão, ao bronze reluzente. Se você olhar para os meus pés, eles são tão íntegros, eles são tão honestos. Sabe o que Jesus fala quando ele fala isso? Ele fala assim: eu sei por onde você anda, eu sei aonde você entra e sai, eu sei o que você fala, eu sei o que você ouve, eu sei o que você comenta, eu sei o que você julga, eu sei o que você não julga, eu sei o que você guarda, eu sei o que você sofre. Olha para os meus pés hoje. Se você olhar para os meus pés, o teu caminhar vai mudar, o teu caráter vai mudar, tua vida vai mudar. Quando você olha, se você olhar para os meus pés, não precisa muito, você vai enxergar o que você nunca enxergou. Vai abaixo. Forte, né? Dá vontade de parar e chorar, não dá? De gratidão, né? De amor, de adoração a esse Deus que olha para mim e para você essa noite e fala assim: eu te conheço, filha, eu te conheço. Quem casou com você não te conhece. Quem te gerou e te deu a luz, eu já ia falar outra palavra que o mineiro usa outra palavra, né? Quem te deu a luz, te pôs no mundo, não te conhece. Pensa que te conhece, mas eu te conheço. Quando eu aprendi isso, gente, já faz muitos anos. Quando eu olho para Deus, que eu vou orar, eu digo: Senhor, tu me conheces. Ninguém me conhece. Não, pastor? Não. Eu acho tão assim imaturo quando alguém fala assim: eu conheço tal pessoa.
A gente pensa que conhece, filho, né, Cris? Mas quem verdadeiramente te conhece, que pode só Ele te julgar, é Deus. Às vezes você faz 1000 coisas certas. Uma coisinha errada que você fizer, você não é mais nada. Mas Deus está dizendo essa noite, mas não é assim. Não é assim. Eu te conheço. Eu investi a minha vida por você naquela cruz. Eu estava lendo alguma coisa hoje a respeito de Napoleão Bonaparte. E ele disse assim: morrer na cruz eu não quero. Ele fala mais ou menos isso, Regiane. Morrer na cruz eu não quero. Ressuscitar eu não posso. E eu termino dizendo que morrer na cruz eu não tenho coragem. Ressuscitar por mim própria, eu sei que eu não posso. Mas eu posso me agarrar àquele que fez isso por mim, por nós. E dizer para ele, como eu disse hoje: não te largo, não te deixo. Estamos juntos, de mãos dadas, para toda a eternidade. E eu sei que eu não estou só. E eu sei que você também não está só. Que Ele está aí junto com a gente. Não é? Não é? E ele diz assim para a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira era uma cidade militar, gente. Então os soldados romanos, o escudo deles era de um bronze polido. Vocês estão me entendendo? Então, aí Jesus olha para essa igreja e fala assim: eu conheço as suas obras. Você pode perceber que quando ele entra assim, né, Diana? O pastor Elza, ele entra assim, toda a igreja que ele manda uma carta, eu acho tão bonitinho Jesus. Ele chega elogiando as suas qualidades. Porque às vezes a gente só vê defeito na gente e os outros. Mas Deus não. Deus enxerga as qualidades. Deus não desiste da gente, né? Impressionante isso. E ele chega e fala assim para a igreja de Tiatira. Mas ele não fala aqui para fazer bonito, não. Ele fala porque era uma verdade na vida deles. Ele diz assim: eu conheço as tuas obras, a tua caridade. Era uma igreja muito amorosa, era uma igreja muito unida, era uma igreja que fazia muita caridade. É uma igreja que dentro deles não tinha ninguém que passasse necessidade. Eles repartiam compra, eles repartiam comida, eles repartiam dinheiro, ajudavam um ao outro. É uma coisa assim impressionante. Eu conheço as tuas obras, a tua caridade e o teu serviço. O pastor só está dizendo que tudo que eu sou para Deus e faço para Deus, Ele, sim. A Bíblia diz que tem um anjo que escreve o que você faz. Deus conhece as nossas obras, Deus anota, Deus nos observa, Deus anda no meio das igrejas. Só está dizendo que durante um culto, seja na minha casa, numa congregação, no ponto de pregação, no santo templo, só está dizendo que no monte, como a Milce, só está dizendo que Ele anda e observa. Tudo que você fizer em nome de Jesus, Ele está lá. Vendo, observando, marcando, analisando, te estudando. Ok? Eu conheço as tuas obras, a tua caridade, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência. Era uma igreja de fé, gente. Era uma igreja que tinha muita paciência uns com os outros. Só está dizendo o quê, pastor? Que era uma igreja madura. Uma igreja que tem amor, uma igreja que perdoa, uma igreja que persevera, uma igreja de boas obras, uma igreja unida, uma igreja de paciente. É uma igreja madura. E ele diz assim, ó, e que as suas últimas obras são maiores do que as primeiras. Quer dizer o quê, pastor? Que Maria Aparecida, Diana, era uma igreja que estava em crescimento. Era uma igreja que crescia. Até aqui você vai perceber que Jesus elogiou essa igreja.
Você, a tua casa, o teu casamento, a tua empresa, a tua igreja, não é só defeito. Não é, né, pastor? Não. Vocês têm qualidades. Eu tenho qualidades. E já pensou, ainda mais quando Jesus vê e elogia assim? Demais, né? Como diz o jovem, né? Falou pra mim, né? Da hora, né, pastor? Puxa, da hora, né? Da hora. Isso aí. E olha, ele está dizendo aqui, e que as suas últimas obras são maiores que as primeiras. Mas estava tudo muito bom, estava tudo muito bem, né? Mas é para nos abençoar. Mas eu tenho contra ti. É tão bom a gente se preparar para quando Jesus falar assim para a gente. Mas eu tenho uma coisa contra ti. Aceita. Como diz aquele jovem, né? Como é que é? Aceita que dói menos. Não, aceita que não vai doer mais. Aceita que vai ter cura. Né, Cris? Kelly? Aceita que vai trazer cura, vai trazer libertação. Quando ele fala assim para mim, para você: olha, filho, eu tenho uma coisa contra você. Ele falou assim para essa igreja: mas eu tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Amanhã eu quero falar sobre essa mulher para vocês. Prepara o coração. Só vai falar do quê, pastora? Dessa mulher que estava dentro da igreja. Mas essa mulher, pastora Solange, ela não é a mulher, a Jezabel do Elias? É. Mas ela estava lá? Não. Ela não estava mais lá. Mas tinha um seguidor dela. Entende, Anil? Tinha um seguidor dela. Não sei quem que me perguntou certa vez se Jezabel teve o espírito de anticristo, do anticristo. Claro. Aliás, o espírito do inimigo, ele está desde que o mundo é mundo, né, gente? E a gente viu o inimigo agindo assim ferozmente em muitas épocas. E uma das épocas que ele mais agiu, por 3 anos e meio mais, né? Foi na época de Jezabel, na época de Elias, do rei Acabe. Amanhã à noite eu quero falar só sobre essa mulher para vocês. Pastora, mas eu não vou ficar assim enjoado? Mas é bom. Pastora, mas eu vou ficar talvez um pouco triste. Mas é bom. Sabe, gente? Assim como Jesus falou assim para eles, mas eu tenho uma coisinha contra. Ouvir de quem, desculpa falar isso para vocês, mas ouvir de quem não tem nada para acrescentar na minha vida e na tua, né? Tudo bem. Mas ouvir de Jesus, santíssimo, puro, limpo, justo, glorioso, tremendo. Deixa ele falar para mim e para você o que ele tem contra, ué. Senhor, mas se eu não tiver força para mudar, a gente vai orar. A gente vai ajudar uns aos outros. Agora, o que não pode é continuar o que não pode mais continuar. Entende, não? E Deus é extraordinário. Vocês podem ver que enquanto ele que era uma cidade, gente, que produzia bronze, que produzia tecidos, e era uma cidade também que eu estava estudando hoje, que tinha uma rota comercial, era a capital dos sindicatos, diz que tudo lá tinha sindicato, só que tinha um problema nesse sindicato. Cada sindicato, vamos supor, sindicato do têxtil tinha um deus, sindicato do bronze tinha um outro deus, sindicato das costureiras tinha outro deus. E aí o que acontece? Para você fazer parte do comércio dessa cidade, você tinha que fazer parte da cultura religiosa deles ali. Você tinha que fazer parte das festas aos ídolos. E aí eram feitos sacrifícios aos ídolos
E aí o que acontece? Nessa festa todo mundo comia comida sacrificada aos ídolos. E aí, resultado, você vai ver o que Jesus vai falar a partir de amanhã. Entendeu? Mas tem um negócio muito mais forte aí, que vai pegar amanhã. Só está dizendo o quê, pastor? Que se Jezabel mesmo viveu há anos e anos atrás, ela não estava lá, quem era essa Jezabel? Era uma mulher. E a gente vai falar sobre ela amanhã, tá bom?